Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula da disciplina de eletrônica do curso de Engenharia Mecânica da UFSJ. Hoje nós vamos falar um pouco sobre eletrônica analógica. Todos os conteúdos que eu colocar aqui, eles vão estar disponíveis no portal didático e vocês também podem me procurar pelo e-mail. Bom, como eu falei, nossa aula vai ser sobre eletrônica analógica e o componente que nós vamos estudar hoje vai ser os amplificadores operacionais. A gente vai ver um pouco de suas características, configurações e algumas topologias de circuitos que a gente pode montar com eles. Bom, um amplificador operacional, ele é um circuito integrado. E o seu componente físico é este dessa figura. Geralmente a gente encontra ele principalmente nos laboratórios, quando a gente vai fazer práticas do que a gente aprende aqui na teoria. E dentro desse componente aqui, desse circuito integrado, ele possui basicamente essas configurações. Cada pininho desse corresponde a um terminal do nosso amplificador operacional. A principal característica do amplificador operacional é amplificar o sinal de entrada. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um amplificador, na sua configuração inversora, ou seja, eu vou entrar com um sinal senoidal e ele precisa inverter e, além disso, eu quero aplicar um ganho nele. Só que a gente ainda não sabe quais são os terminais de entrada, os terminais de saída do nosso amplificador. A gente não sabe onde nós vamos aplicar essa tensão. Então, aqui vai ser apenas um esboço. Então, vamos supor que eu tenho agora a nossa entrada é um sinal senoidal da seguinte forma. Então, eu preciso, esse amplificador, ele precisa inverter o sinal da entrada e amplificar, ou seja, dar um ganho na amplitude na hora da saída. Então, seria basicamente o seguinte, ele inverte e dá um ganho. Então, o ganho dessa amplitude, ele depende dos componentes que vão estar conectados ao amplificador operacional e também se vai inverter ou não a nossa saída, vai depender de qual terminal que a gente vai estar conectando à nossa entrada. Dependendo da configuração que a gente utilizar, é possível realizar operações matemáticas também. Aqui nós temos um exemplo de uma configuração utilizando o amplificador operacional. E esse circuito, ele representa um somador. De tal modo que V0 vai ser o resultado da soma das nossas entradas. VA, VB e VC. Esse V0, ele vai estar associado a um ganho. E esse ganho, ele vai estar relacionado às nossas resistências, ou seja, os valores das nossas somas e o tanto que vai ser amplificado na nossa saída vai depender, então, dos valores desses componentes aqui. E esse amplificador, ele possui características internas que são interessantes da gente analisar aqui um pouco para saber um pouco mais como que esse amplificador ele funciona. Bom, nós temos que a impedância de entrada é infinita. Quem é a nossa impedância de entrada? É Zin. Zin, então, é infinito. Vamos colocar aqui. Zin. A nossa impedância de saída, ela é nula, que é o Zout. Então, Zout igual a zero. E aqui, Zout. Ganho de tensão infinito. Aqui é importante ressaltar que é um ganho em malha aberta. É o nosso ganho A. Esse ganho aqui, então, ele é infinito, ressaltando que ele é em malha aberta. E agora, preste atenção que não existe diferença de potencial entre as duas entradas. Quem são essas entradas? VP e VN. A gente precisa prestar atenção que aqui a gente está falando das características internas. VP e VN são as tensões que são conectadas diretamente com o amplificador operacional. A gente vai ver que a tensão que nós vamos aplicar, ela não vai direto para o amplificador, ela passa por um componente, seja ele capacitor ou resistor. Então, o nosso intuito é mostrar que VP é igual a VN, pois não existe diferença de potencial entre eles. E como que a gente pode fazer isso? Vout é a tensão de saída do terminal
do nosso amplificador. Como que nós podemos calcular Vout? Vout é igual a A, que é o nosso ganho em malha aberta, que multiplica Vin, porque o nosso Zout é nulo, então não há queda de tensão aqui em cima dessa impedância. Então, quem é Vin? Vin é igual a Vp, que aqui está no positivo, menos Vn. Então, é Vp menos Vn. Então, substituindo, Vout é igual ao nosso ganho em malha aberta, que multiplica Vp menos Vn. A gente pode fazer aqui Vp menos Vn é igual a Vout dividido por A. Nosso ganho em malha aberta, lembra? Ele é infinito. Então, Vp menos Vn é igual a zero. Chegamos à conclusão que Vp é igual a Vn, que é o que nós queremos provar, que não há diferença de potencial entre as nossas tensões de entradas nos terminais diretos do amplificador operacional. Então, essas aqui são as principais características que a gente deve guardar, as características internas. Impedância infinita, a de entrada infinita, impedância de saída nula, o ganho em malha aberta é infinito e não existe diferença de potencial entre essas duas entradas, ou seja, a tensão que eu tenho em Vn é a mesma que eu tenho em Vp. Bom, agora que nós já vimos as características internas do amplificador, a gente vai ver um pouco das suas características externas, ou seja, quais são os seus terminais, os principais terminais e os tipos de configuração que a gente pode fazer. Das características internas, a principal que nós vimos é que não há diferença de potencial nos terminais de entrada do amplificador operacional e que o nosso ganho em malha aberta ele é infinito e aí por isso o nosso Vp é igual ao nosso Vn. Então, primeira coisa, a gente vai ver os três principais terminais do nosso amplificador, que são dois terminais de entrada e um terminal de saída. Então, nós temos o que chamamos de entrada inversora. A entrada inversora, nós vamos chamar ela de 1, aqui em vermelho, entrada inversora. Temos a entrada não inversora. Vou colocar aqui de azul. A entrada não inversora, 2, 2. E temos o nosso terminal de saída, que eu vou chamar aqui de 3. Então, até agora, nós vimos que o nosso amplificador operacional ele tem 3 terminais, 2 entradas e uma saída. Só que todo amplificador operacional, ele precisa de uma fonte de alimentação. Quando nós vamos lá para a prática, a gente precisa alimentar esse amplificador. E ele sempre será alimentado por uma fonte CC. Então, nós temos agora mais 2 terminais, que nós vamos chamar aqui de VCC e aqui de menos VEE. Vamos numerá-los aqui, que o nosso VCC será o terminal 4 e o VEE será o terminal 5. Então, colocamos aqui mais 2 terminais, o 4 e o 5. E, geralmente, essa fonte CC, né, de alimentação, ela será uma fonte simétrica. O que isso significa? Que nós teremos aqui 2 fontes, uma conectada no terminal positivo e outra no negativo, e que essas fontes serão conectadas a um terra. Então, na prática, o que nós vamos encontrar é o nosso amplificador operacional conectado a uma fonte simétrica. Aqui é o nosso VCC e aqui é o nosso menos VEE. Então, basicamente, essas são as principais características externas do nosso amplificador, que são os seus 5 terminais. Então, se a gente perguntar
no mínimo, quantos terminais são necessários no amplificador? Serão 5. Podem ter outros terminais também, só que a gente vai ver esses mais básicos. Então, a gente precisa ter em mente que na entrada do amplificador, na entrada direta dele, não há diferença de potencial e que ele precisa ser alimentado por uma fonte CC, que geralmente é uma fonte simétrica. O ganho dele em malha aberta é um ganho infinito. Daqui para frente, todas as vezes os circuitos que a gente montar com o amplificador, eu não vou colocar a nossa fonte simétrica, eu não vou desenhar essa fonte, porque a gente vai ver que nós vamos adicionar outros componentes, então para deixar o nosso desenho mais limpo. Então, só que é o seguinte, se o nosso ganho malha aberta, o nosso ganho A, ele é infinito, como que a gente vai controlar a nossa saída? Como que a gente vai ter, por exemplo, uma onda senoidal na nossa entrada e vai ter um ganho regulado nela, se o nosso ganho a gente está falando que ele é um ganho infinito? Lembra que esse ganho A, ele é um ganho malha aberta. Então, agora, nas próximas aulas, a gente vai ver que precisamos fechar a malha desse amplificador operacional e assim a gente consegue controlar a nossa saída. E isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas, com as configurações inversora e não inversora. Então, eu encerro aqui a nossa primeira parte, que é essa introdução ao amplificador operacional, que são as configurações internas e as configurações externas, que é a base principal que a gente precisa saber na hora de montar agora as nossas próximas configurações, os nossos circuitos de somador, subtrator, configuração inversora e não inversora. Então, a gente vai ver agora essa questão de ganho em malha fechada nos próximos vídeos.